Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje conversaremos sobre anemia por deficiência de ferro. E claro que estamos num momento diferente e teremos nossos convidados online aqui conosco, porque estamos nesse momento então de distanciamento social. Para conversar conosco hoje, temos os convidados Rejane Costa Weber, pediatra, e o Pedro Prá, também pediatra. Os dois são alunos do mestrado materno-infantil aqui da universidade. Meu nome é Franceliane Benedetti, eu sou professora da graduação e do mestrado profissional em saúde materno-infantil e também sou nutricionista. Então, sabemos que a anemia é um tema muito importante e que a deficiência por ferro é muito comum nas crianças menores de 5 anos no Brasil. Esse é um tema muito recorrente e por isso vamos conversar um pouquinho sobre ele então. Gostaria de começar, conversando com a Rejane, perguntando para ela por que essa importância, por que esse interesse das famílias e inclusive dos profissionais em falar um pouco sobre a anemia por deficiência de ferro. Olá, primeiro muito obrigada pelo convite. Bom, então a preocupação, né, uma das preocupações é pela alta prevalência que a anemia, nos acomete o nosso meio. O último estudo, então, nacional de alimentação e nutrição infantil, mostrou que 1 em cada 10 crianças menores de 5 anos apresentam anemia no Brasil. E a principal causa de anemia, né, como você falou, é a anemia por deficiência de ferro, tanto no Brasil quanto no mundo. E a gente se preocupa porque o grupo mais vulnerável, né, com maior risco, são as crianças menores de 5 anos, onde a maior prevalência é nos menores de 2 anos de idade. Esse fator ocorre, né, pelas crianças serem acometidas mais frequentemente, é porque é uma fase da vida que a criança está crescendo e se desenvolvendo muito rápido, um crescimento muito acelerado, e associado a isso, se elas receberem uma dieta pobre, né, em ferro, e esse crescimento acelerado, a criança precisa de uma quantidade maior de ferro para suprir essas necessidades de crescimento e desenvolvimento, vai acarretar, né, vai levar ao surgimento de anemia ferropriva. E a falta de ferro nesse período crítico, assim, da vida de crescimento e desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento cerebral, vai fazer com que a criança apresente prejuízos, a longo prazo, muitas vezes irreversíveis, né, como dificuldade no aprendizado, na concentração, comportamento, e isso vai levar um baixo rendimento escolar na criança. Então, por isso a importância, assim, da gente prevenir. A anemia, se não for tratada, ela leva sim a prejuízos, irreversíveis. Então temos que estar sempre atento. E Pedro, eu imagino que no teu consultório também isso seja uma questão recorrente entre as famílias, né? E uma preocupação. E no dia a dia, no consultório, esses dados, essas crianças também, esses dados, eles são semelhantes a esse estudo que a Rejane também comentou, que é o Estudo Nacional de Alimentação Infantil, o ENANI? Olá, eu atendo em consultório há muitos anos, né? A anemia, anos atrás, ela era muito mais frequente, assim, não posso dizer, eu peguei um dado, assim, da Sociedade de Pediatria, que em algum período chegou a ter 50% das crianças, né, com 1 ano, tinham anemia, mas isso anos atrás. O trabalho esse do ENANI, então, já mostrou uma variação por região, mas a média no Brasil em torno de 10%, né? E aqui no Rio Grande do Sul um pouquinho menos do que em alguns estados tem mais. No meu consultório não tem muito, porque com frequência, assim, as mães amamentam, né? Ou usam fórmula, seguem a suplementação de ferro, que é uma coisa importante, tá? Que boa parte da população não faz, porque dá trabalho, o remédio tem gosto ruim, tá? Mas eu vejo, assim, é uma coisa que preocupa e que a gente sempre orienta, justamente por isso que a Rejane comentou, né? Dos prejuízos que vai dar para o futuro, né? Que a gente não pensa, assim, só na saúde da criança. A função do pediatra é cuidar da saúde da criança enquanto bebê, mas pensar no futuro daquela criança.
que ela tenha um crescimento, um desenvolvimento bom, a parte neurológica boa, inclusive porque isso pode ter reflexo na vida adulta, em capacidade de trabalho, de aprendizagem, de renda. E a deficiência de ferro, uma coisa interessante também, agora nesse tempo que a gente vive, todo mundo fala em imunidade, né? E tem alguma coisa de deficiência de ferro, né? Com aumento de infecções. Então faz parte. As mães sempre estão falando assim, ó, o que eu posso dar para melhorar a imunidade do meu filho? E o ferro é uma coisa importante. Então, desde sempre a gente frisou a suplementação e a alimentação, tá? Que a gente tem muito boa parte da população não tem uma dieta boa. Tá? Exatamente. E os dados do Enani eu acredito que são, tipo, se eu for fazer uma estatística no meu consultório, vai ter um percentual também significativo. A gente pensar 10% é pouco, mas pensar 10% de uma coisa que tem consequência para o momento presente da criança e para a vida toda, é importante. A gente está tendo um prejuízo e uma coisa que tem como se evitar. Não tem como se evitar com coisas simples, né? A alimentação e a suplementação, que também é disponibilizada pelo SUS. Depois a gente conversa um pouquinho mais, mas antes da gente falar, né, de como tratar, Regiane, como é que os familiares podem saber que a criança está com anemia, assim, que tem um sintoma, começa com algum sintoma mais específico, depois na sequência, como é que faz esse diagnóstico de anemia? Tá. Então, se a criança apresenta, né, tá no estágio de anemia propriamente dita, ela vai ter sim sintomas, sinais e sintomas, né, que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, essa criança vai começar a ficar mais quietinha, ela apresenta fraqueza, cansaço, muitas vezes dificuldade para fazer atividade física, diminuição de apetite, fica mais suscetível a apresentar infecções, então aquela criança começa a ter muita infecção de via aérea, então a gente tem que suspeitar. Algumas crianças podem apresentar também a alteração do paladar e mostram mais interesse por alguns alimentos, substâncias não alimentares, né, como terra, reboco, tijolo, e ao longo prazo a criança vai ter, assim, baixa do rendimento escolar, então, dificuldade de aprendizado, a professora fala que ela não está conseguindo, está com dificuldade de se concentrar, então, e sinais, né, que a gente pode observar, a criança fica com as mucosas pálidas, né, e pode apresentar o aumento da frequência cardíaca, né, então fica mais agitado, dando uma taquicardia, então são sinais que faz a gente lembrar, então, de anemia. Muito comum, né, Regiane, as mães, pelo menos mais para o interior, né, de olhar sempre o olho da criança, né, dar aquela espiadinha para ver se está vermelhinho ali, que é a conjuntiva então, que tu falaste há pouco, até os lugares, isso, que mais, assim, aparece, né, mucosa do olho, labial, às vezes no pavilhão auricular, a orelha, né, fica bem pálida, meio branca, né, então são lugares que chama a atenção das famílias. E o diagnóstico, Regiane, como é que faz? Então, é só por esses sinais e sintomas ou tem outros exames que vão complementar esse diagnóstico? Isso, então, além da clínica, né, então a gente, para fechar o diagnóstico, teria que fazer exames laboratoriais, né, seriam exames de sangue. O mais importante é o hemograma, que a gente sempre solicita, que é o que vai fazer o diagnóstico, então, de anemia. Tem outros exames para a gente complementar o diagnóstico da anemia ferropriva, né, um deles é a ferritina, que evidencia as reservas de ferro, os depósitos do organismo da criança, mas o mais importante é, sim, o hemograma. E falando um pouquinho sobre a suplementação, a gente sabe que no Brasil a gente tem, né, um programa nacional de suplementação, né, tanto é que nossas farinhas de trigo e milho são todas enriquecidas com ferro. A gente pode ver até no rótulo dos alimentos industrializados, sempre começa, né, quando tem farinha, aparece lá farinha enriquecida com ferro, né, porque faz parte, né, desse programa. E aí, Pedro, eu queria te perguntar, além disso, né, que eu acho que ajudou também a melhorar lá os índices do Enani, né, a gente melhorou as prevalências de anemia por esse programa, mas a gente também tem outros programas para suplementação de ferro, e como é que a gente faz essa suplementação nas crianças? A recomendação atual é a criança
em aleitamento materno, a partir dos 3 meses até os 2 anos, né, usar 1 miligrama de ferro por dia, tá? E o prematuro, o nenê prematuro é diferente, mas não precisa, porque isso é uma coisa que o pediatra que estiver cuidando, acompanhando, vai fazer. E essa suplementação, ela antigamente era 2 miligramas por quilo, tá? Uns anos para cá mudou, né, para 1 miligrama por quilo dia, tá? Mas só a suplementação talvez não garanta que a criança não vai ter anemia. É importante a alimentação. Então, assim, ó, procurar que a criança coma carne vermelha, miúdos a partir dos 6 meses, né? Que às vezes as mães, eu noto na minha prática que as mães têm muito medo. Elas até fazem isso na papinha da criança, mas tiram. No início elas não dão. Elas dão a parte de carboidrato, dão o arroz, a massa, a batatinha, né? Mas não dão essas coisas que são ricas em ferro, né? Tipo ovo também tem um pouco de ferro. Os legumes verde escuro, tipo couve, espinafre, que são coisas, fontes boas de ferro, tá? E existe também, conforme o alimento, alguns têm o ferro mais absorvível, outros não, mas isso é um assunto que a gente vai conversar depois. E também, assim, a criança que usa fórmula, a maior parte das fórmulas tem ferro, né? Então, se a criança tomar um volume, a partir do volume X, que parece que é 500 ml por dia, não precisaria suplementar ferro. E igual tem que acompanhar o que a Regiane falou, a avaliação clínica ela é importante, assim, a gente consegue ver na anemia mais grave. A anemia leve, que é aquela anemia leve, essa precisa fazer o exame, tá? E é muito frequente, até assim, tanto que a anemia ela entra na chamada fome oculta, né? Dito que a criança está sadia, parece estar bem, se desenvolvendo mais ou menos bem, mas vai fazer o exame e tem anemia. Isso a gente vê assim no lactente, na criança até os 2 anos, se vê na criança pré-escolar e inclusive adolescente, que não é muito o assunto hoje, mas eu vejo bastante adolescentes com anemia, tá? Que daí isso não conheço assim estudos específicos de adolescente, mas a gente conhece assim a grande importância, principalmente nos primeiros 2 anos, né? Que é a formação do cérebro e a importância do desenvolvimento que vai ter consequência no resto da vida. Quanto à farinha, é uma coisa boa, tá? Tipo assim, qualquer coisa que tenha ferro é melhor do que o que não tenha. As farinhas, elas têm uma adição de 4 a 9 miligramas por 100 gramas de farinha. Então, não é uma quantidade muito grande, porque o neném não vai comer, por exemplo, 100 gramas de farinha com frequência, tá? Mas é importante, porque sempre que ele comer pão ou alguma coisa com milho, ele vai estar recebendo um suplemento de ferro, tá? E que é importante, a gente não conhece assim, eu pelo menos não vejo criança intoxicada com ferro, então é uma coisa que pode, até às vezes a gente vê assim, uns que têm o critério para anemia é hemoglobina menor que 11, né? Às vezes a gente vê umas criancinhas de 1 ano com hemoglobina 14, e eu digo, ó, mãe, tá super bem, esse tá sobrando. Aproveitar para comentar, né, que a suplementação deve ser feita sempre com a prescrição do profissional, né? A gente falou aqui nas dosagens e tudo, mas a gente tem a suplementação sempre feita pelo profissional de saúde, né, pelo pediatra, pelo médico da família, porque a gente tem diferentes tipos de ferro também, as concentrações lá são um pouco diferentes, acho que isso é importante, assim, enfatizar. E também outra questão que tu comentaste, né, da fome oculta, às vezes nessa fase da infância, parece que a criança que é mais gordinha, está acima do peso, é saudável. A gente ainda tem um pouco dessa cultura, mas muitas dessas crianças têm uma alimentação tão inadequada que elas têm anemia também. Então, o estado nutricional ali da criança, né, a gente olhando para ela só não significa que ela esteja saudável, né, e pensando também nessa questão do ferro, né. E já que a gente até fala em não, desculpa, até a deficiência de ferro, como o Pedro falou, né, leve e mais acentuada, moderada, ela é moderada, mas na verdade, às vezes a criança não tem anemia, mas antes da anemia, o estágio anterior é a deficiência de ferro ou a diminuição das reservas de ferro. Então, a gente muitas vezes tem que tratar em função que a criança está com as reservas muito baixas. Então, tem que avaliar o grau mesmo.
Esse acompanhamento, né, com o pediatra, com o médico da família também vai ser super importante. Às vezes as famílias fazem aquele acompanhamento direitinho enquanto é bebê e depois passam muito as consultas, né? Então, quanto é importante realmente fazer esse acompanhamento mais de perto. E já que estávamos falando em alimentos, Regiane, tu queres nos contar um pouquinho então sobre os alimentos que são fontes, né, desse mineral tão importante? Claro. Se tem alguma coisa que pode ajudar, prejudicar? Isso. Então, entre os alimentos, né, ricos em ferro, que eu acho que a orientação nutricional é a base, assim, o tratamento é tanto a orientação nutricional quanto a suplementação. Mas, então, entre os alimentos ricos em ferro, a gente pode destacar aqueles de origem animal, né, como o Pedro falou, que são as carnes, né, de bovina, de frango, peixe, porco, as vísceras que são ricas em ferro, né, como rim, coração, fígado. O ferro de origem animal, ele tem um ferro que a gente diz que é bem melhor absorvido pelo organismo, tá? Então o organismo consegue aproveitar ele melhor. E também temos os alimentos que são fontes de ferro de origem vegetal, que são, por exemplo, os vegetais verdes escuros, né, como agrião, couve, brócolis, espinafre, e além deles temos as leguminosas, como o feijão e a lentilha. A gente tem que lembrar que esses alimentos eles têm que ser oferecidos então diariamente para a criança, né? Nas duas principais refeições, almoço e janta, e também lembrar que para eles esse ferro ser melhor absorvido pelo organismo, a gente tem que oferecer para a criança também alimentos ricos em vitamina C, né? No caso de exemplos, né? Laranja, limão, abacaxi, morango, bergamota, acerola. Então tem várias frutas cítricas que a criança poderia ingerir junto com as principais refeições. E caso a criança tenha menos de 6 meses, como o Pedro falou, seria o aleitamento materno exclusivo, né? E na falta, né, ou na impossibilidade da criança receber leite materno, a gente deve lembrar que o leite de vaca in natura, ele deveria ser evitado até a criança completar 1 aninho de idade, tá? E também lembrar que crianças com restrição alimentar, né, como alergias, intolerâncias ou doenças que apresentem uma diminuição da absorção dos alimentos, devem procurar um profissional para receber as orientações nutricionais adequadas. A gente sabe que eu fiquei pensando também que o Pedro também havia comentado antes sobre o aleitamento, né? Que as crianças em aleitamento recebem o suplementação, né? Devem receber, e as que estão em fórmula, dependendo do volume, não. Isso talvez possa causar uma ideia de que o leite materno é fraco, né? Enfim, que não tem o mineral na quantidade suficiente. Mas eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que não, né? A biodisponibilidade dele, né? A absorção é tão maior que ele até tem uma quantidade um pouquinho menor, não é isso, Regiane? Então, o ferro contido no leite materno, ele tem uma excelente biodisponibilidade, então ele é muito bem absorvido pelo organismo. Então o leite materno é completo, a criança não precisaria aleitamento materno exclusivo, por isso que até a gente recomenda, né, a suplementação, geralmente após. Isso. E outra coisa importante é que muitas mães devem estar também, né, os telespectadores em casa devem estar se perguntando, mas o que eu faço para essa criança comer esses verdes escuros, né, esses alimentos que nem sempre têm uma boa aceitação, né? Então, agora vamos ver então um vídeo que a nossa egressa do mestrado fez para conversar um pouquinho conosco sobre como a gente pode inserir esses alimentos na alimentação infantil. Então a Ana Paula, que é nutricionista e egressa do mestrado, vai contar para a gente agora. Então vamos ver. Olá, tudo bom? Meu nome é Ana Paula, eu sou nutricionista e vim aqui falar um pouquinho sobre o meu produto do mestrado profissional saúde materno infantil. Então, o jogo, que foi o que a gente elaborou, ele é uma forma, a gente começou a pesquisar e viu que é uma forma muito boa de fazer com que as crianças provem
alimentos que nunca provaram ou que às vezes provaram uma vez só. Então a gente usou o jogo para auxiliar, né, os pais e os responsáveis das crianças que tinham dificuldade, que têm dificuldade, né, em fazer um lanche da criança mais saudável e fazer com que eles provem, né. Mas esse jogo também ele pode auxiliar, como é o contexto do programa da Fran, na função dos alimentos, né? Como agora a anemia. Então, dentro do jogo, a gente tem vários tipos de alimentos, frutas, legumes, verduras, carboidratos, e dentro dele nós temos como brócolis, a beterraba, o espinafre, que são alimentos que têm, né, o ferro, então que a gente pode estar colocando na alimentação da criança para poder auxiliar, né, nessa absorção e melhorar, né, a alimentação da criança. E também com as frutas a gente pode, para melhorar ainda, potencializar essa absorção, a gente pode oferecer a laranja, a bergamota, o kiwi, que tem vitamina C, que vai ajudar bastante na absorção desse mineral, que é tão importante para a saúde das crianças. Vou mostrar a caixinha, ó, Super Lanches, que foi o meu produto do mestrado Saúde Materna Infantil. Obrigado, Fran. Muito obrigado pelo convite. Então, olha aí que legal, né? Um jogo para auxiliar na alimentação de forma geral, mas a gente pode aproveitar, né, alguns dessas cartinhas, alguma parte do jogo também para inserir esses novos hábitos para a criança, né? E pensando agora nesses alimentos, a gente falou dos que ajudam, né, na absorção do ferro, mas tem algum alimento, existem, né, alguns alimentos que podem prejudicar a absorção desse ferro, né, Regiane? O que você pode nos falar? Isso, então, a gente, como eu comentei, tem os alimentos facilitadores, né, que facilitam essa absorção do ferro, que seriam os ricos em vitamina C, mas tem alimentos que prejudicam, né, a absorção do ferro pelo organismo. Então, principalmente quando associados, né, às principais refeições, almoço e janta, que no caso seriam leite e derivados, chás e cafés, refrigerantes. Então, esses são alimentos que a gente teria que evitar, né, oferecer para a criança logo após as principais refeições. Então, agora para ir finalizando assim a nossa conversa, eu queria perguntar para o Pedro sobre o tratamento da anemia. Então, a gente falou de prevenção, né, com os alimentos, com a suplementação, mas quando a criança é diagnosticada realmente com anemia, qual o tratamento que ela deve fazer? Eu vou começar primeiro pelo que deve se evitar, né? Que a gente tem uma cultura de muito leite, assim, que as mães acham que o alimento que é principal para a criança é leite, tá? O leite materno não tem dúvida. Assim, quanto mais a criança, o ideal é que a criança só use o leite materno até 2 ou 3 anos, né? Ou mais, tá? Isso é uma coisa. Só que a gente tem a cultura de uso muito de leite, o leite integral mesmo, tá? Que ele tem, além de ter pouco ferro, ele tem essa coisa de diminuir a absorção do ferro, né? E mais esse hábito da alimentação, a minha experiência, assim, se só suplementar o ferro, sem ter uma mudança de alimentação, a gente não consegue curar a anemia. No meu consultório até eu tenho uma listinha de alimentos que eu imprimo e explico para a mãe, assim, o conteúdo de ferro por grama, né? Os mais absorvíveis, os menos absorvíveis, né? E entrego para ela. Digo, a senhora olha em casa, tá? E procura usar isso, ó. Os que têm mais ferro por 100 gramas, né, por porção, e os que são de melhor absorção, tá? E o tratamento da anemia, daí entra assim, ó. O uso do sulfato ferroso, do ferro, em geral, é de 3 a 5 miligramas, tá? Em geral, 5 miligramas, tá? Para curar a anemia, no mínimo 2 meses. Mas para repor o estoque de ferro, no mínimo 3. E alguns falam até em 6 meses, tá? Em utilizar. Daí isso vai depender do controle, porque como vai ter o acompanhamento médico, vai pedir o exame, né? E vai ver. Se com 3 meses curou e o estoque de ferro tá bom, pode até parar. Se é uma criança de mais de 2 anos. Se é uma criança que tem menos de 2 anos, ela vai continuar
nessa suplementação de 1 miligrama quilo dia, até que faça a cura. E daí tem os tipos de ferro, né? Existem vários tipos assim. O que a gente usa no SUS sempre é o sulfato ferroso, que ele é um ferro bom, ele tem uma absorção boa, só que ele tem o gosto muito ruim. Então, com frequência, às vezes tem o problema da criança não aceitar, ou mancha a roupa. Então, as mães têm muito preconceito em utilizar o ferro. Daí existem os outros ferros, que não tem no SUS, que são um pouquinho mais palatáveis, gosto melhor, né? E alguns até são ditos de terem uma absorção melhor. O problema deles é que o preço. A nossa população, com frequência, a gente atende, às vezes, população carente que não vai ter condição de comprar mais um remédio, porque não é só o ferro, né? Às vezes a família tem outras necessidades. Mas qualquer um dos dois ferros, ou sulfato ferroso, né? O do SUS, se tiver alguma dificuldade, outras formas de ferro. Eu prefiro usar sempre 2 vezes por dia, tá? Quando é para tratamento, né? Porque eu acredito que a absorção seja melhor, né? E se a criança recusar, ela talvez não recuse 2 vezes no dia. Se ela recusar 2 vezes no dia, a gente tem algum problema, né? Mas não é uma coisa tão frequente, é relativamente raro a criança que tem anemia não tomar. Mas eu friso muito a importância da melhoria da alimentação. Só o remédio talvez não vá resolver num prazo rápido, né? Ou a criança vai tratar essa anemia e como ela não mudou a alimentação, dali a um tempo ela vai voltar a ter anemia. Ótimo, Pedro. Então, eu queria já agradecer a presença de vocês aqui conosco. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. E então hoje conversamos aqui no programa sobre anemia por deficiência de ferro. Ficam todas essas dicas da alimentação, da prevenção, inclusive do tratamento para essas nossas crianças crescerem saudáveis. Então até o próximo programa, ficamos por aqui. Muito obrigada.